Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, uma ótima tarde na nuvem de glória do Todo-Poderoso Deus. Eu venho esta tarde trazer algo da parte de Deus para vocês, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25, que diz assim, meus irmãos, para a glória do Deus Todo-Poderoso: porque toda a carne é como relva, e toda a glória do homem como uma flor de relva. Secou-se a relva e caiu a sua folha. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Uma palavra a qual que a exaltação da santidade que foi deferida sobre os homens para mudança e conversão de mentalidade e entendimento daquele que tem o poder, da sabedoria e da doutrina, da graça e da unidade do poder, do avivamento de uma obra a qual que o improvável se torna provável, porque o Verbo veio mediante todos aqueles que confiam no Senhor e esperando da palavra, que contra a palavra não há argumento humano, e assim o Senhor tem nos dado a palavra de vida eterna, a qual que os homens não compreenderam, que esta palavra veio para libertar, veio para resgatar, veio para testificar e veio para governar, porque o maior acesso que um homem pode ter na face da terra, mediante a todo o argumento que muitos procuram a se estabelecer, a palavra sustenta toda criatura que confia que, mediante a tua vontade, como a relva, como a folha, como o homem que acha que pelos teus próprios entendimentos, pelos teus próprios conhecimentos e pelos teus próprios caminhos serás conduzido com a verdade, mas se enganam, porque se não tiverem a palavra que veio desde o princípio, quando Deus liberou o haja, quando Deus falou e o Verbo se fez presente e o Verbo era Deus, quando até mesmo ali cooperava a unidade dos conselhos dos céus, o Pai que é o Abba Pai, o Filho que é Jesus Cristo, e assim o Espírito Santo da verdade, que já pairava sobre a face das águas. Assim é os conselhos daqueles que estão primeiro do que a parte carnal. A parte carnal, a parte que foi estabelecida pelo homem, não conhecia os conselhos dos altos céus, aonde estás estabelecido sobre o homem um reino a qual que não é abalado, um reino a qual que a estrutura é sólida, firme e tem os seus próprios objetivos. A mudança e a conversão daqueles que entendem que o plano da salvação começa na palavra. Esta palavra veio para evangelizar. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é o homem, não é o entendimento carnal, mas é a palavra que tem todo o poder. A palavra que no mundo espiritual ela já operava, ela já cooperava e ela já estava alicerçada. Então entende, irmão, que a palavra do Evangelho é para confrontar caráter, é para mudar entendimento, é para trazer sabedoria, é para renovar o conhecimento e é para estabelecer a verdade de Cristo. Porque fala lá em Lamentações 3:39, diz bem claro e notório: do que se queixa o homem dos teus próprios pecados.
paramos e refletimos se o erro já começou desde o princípio, quem somos eu e você para querer questionar o dono de todas as coisas, o Criador dos céus, da terra e de tudo que há nela? Muitas das vezes procuramos um culpado, mas o maior erro de um homem é quando ele sabe que ele é culpado e procura defeito nos outros. Para, reflita, ouve esse ensino e peça a Deus para abrir o entendimento, para quebrar as cadeias no mundo espiritual e para te colocar para dentro do acesso. Fala que as nossas obras não passam de pano de imundícia. Mas eu tenho um pedido a Deus, que ainda que seja pouco o que eu faço, mas que venha converter os corações cativos e oprimidos, que venha converter, Pai, aqueles que ainda não entenderam que a palavra que liberta está nas nossas mãos. Sodoma e Gomorra terá menos rigor do que nós. Para, reflita bem, porque eles não tinham apropriação da palavra. O verbo que se fez com nós sabe o que nós passamos, sabe as nossas limitações, sabe as nossas dificuldades, sabe das nossas necessidades e sabe também que nós não somos nada sem aquele a qual que tem todo o poder. É difícil viver obedecendo. Sabe por quê? É fácil viver sem respeitar ninguém, sem andar dentro dos princípios da palavra da verdade. É fácil viver de qualquer maneira. Como muitos falam, eu tenho palavra, sou sujeito homem. Mas na hora que é preciso de usar a palavra da verdade ao teu favor, não quer obedecer, não tem palavra, não tem atitude, não tem caráter. Eu não estou aqui para te apontar não, meu irmão. Eu estou aqui para trazer a oportunidade de você entender que a palavra que tem todo o poder, a palavra que santifica, que liberta, que renova, está chamando eu e você para dentro disso. E se nós partir hoje sem essa palavra, quem virá buscar nossa alma? Reflita bem, irmão, que nós fomos chamados como embaixadores e ministros do Evangelho de Cristo. Ele tem confiado em nós, como diz em Hebreus 1, o versículo 7. Dos meus anjos eu faço vento, mas dos meus ministros eu faço labareda de fogo. Não tem nada escrito, irmão, que o Senhor já marcou na tábua do meu coração. E eu quero compartilhar com meus irmãos. Ouve bem a voz do Todo-Poderoso, que renova os conselhos da mente e nos traz na execução da excelência da libertação. Ouve a palavra de vida eterna, irmão. Fala em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Nada pode com a verdade, a não ser a verdade. Eu te deixo esta palavra que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25. Tá bom? Fiquem na paz, roguem ao Pai e Ele faz a diferença. Em nome de Jesus, oramos para a glória de Deus. Deus Pai, eterno, poderoso e longânimo, em todos os teus caminhos, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, Pai.
Tira todo espírito, Pai, que não procede da tua verdade, Pai, e nega a eficácia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Une as nossas forças, Pai, mediante ao oceano do Espírito, Pai. Quebra, Senhor, o protocolo, Pai, quebra a divisão, Pai, entre a carne e o Espírito, Pai. Ei, Senhor, mediante ao trono da tua graça, pela presença do teu poder, Pai. Releva os nossos pensamentos, Pai, cativos, Pai, pelo poder da tua glória e manifestação deste céu todo-poderoso que estás estabelecido, o trono do nosso Senhor, e aonde, Pai, que o Senhor, Pai, tem concebido por nós, Senhor, sabendo que não somos, Senhor, dignos de nada e nem merecedores, Pai, o Senhor fala, Pai, que assim, Pai, a terra, Pai, é o escabelo dos teus pés, Pai, aonde, Senhor, as tuas plantas, Pai, estás alicerçada, Pai, e aonde que era para nós não jurarmos nem pelos céus, Pai, e nem pela terra, Pai, porque, Senhor, aonde que estás alicerçada a unidade do poder, Pai, e a revelação da tua reverência, Pai, nós te pedimos esta tarde gloriosa, Pai, quebra as cadeias, rompe as correntes, estoura, Pai, ô Senhor, o entendimento do homem carnal, Pai, e nos apropria, Pai, com o espírito de excelência, de ousadia, de verdade, de graça e de poder, Pai. Senhor, eu oro por esta humanidade, eu oro por estas crianças, Pai, que é o futuro desta nação, Pai. Eu clamo a Ti, Abba, Pai, entra com resposta, com providências, Pai, mas muda, Pai, o pensamento do cativo, do oprimido, Pai. Muda, Senhor, a mente daquele a qual que anda, Senhor, nos teus próprios conselhos, Pai. Quebra, Senhor, as cadeias do mundo espiritual, Pai, mas que todavia seja feita a sua vontade, santo, poderoso e glorioso. Entregamos nas tuas mãos, porque o Senhor estás no controle de tudo, Pai. Edifica esta casa, Pai, na estrutura, Pai, a qual que é a rocha, Pai, porque não estás estabelecido, Pai, na areia, porque não foi construída na areia, mas foi construída com a mão do Todo-Poderoso Deus. Faz altares de adoração neste lugar, Pai. Levanta, Pai, a tua nuvem de glória, Pai, dá ordem aos teus anjos de guerra, Pai. Capacita o teu povo, Pai, rege com teus braços fortes, general de guerra. Pelo poder da tua glória, eu me exponho, Senhor, na brecha, Pai. Eis eu como reparador de brecha, Pai. E peço por esta alma que grita socorro, Pai. Esta alma que está, Senhor, pedindo, Pai, uma palavra, Pai. Hoje a palavra vai liberada em vossos corações como uma marreta que despedaça todo jugo, Pai. Ei, a tua palavra, Pai, que esmiuça, Pai. A palavra, Pai, que tem o poder de libertar o cativo e o oprimido, Pai. Dentro desta palavra eu me levanto, Pai, porque o homem não é nada sem Cristo, mas o Senhor é tudo sem nós, Deus da glória. Nos perdoa, Pai, pelos pecados cometidos, Pai. Perdoa, Pai, pelos erros que temos, Senhor, feito mediante a terra dos viventes, Pai, porque só o Senhor, Pai, tem palavras de vida eterna. Guarda o teu povo, Pai. Liberta, Pai, as crianças do engano, da mentira, Pai, e de toda a obra dos infernos, Pai. Não a obra de macumbaria, feitiçaria que banda. Não a obra de bruxaria que fica de pé mediante ao Rei da Glória. O governo é estabelecido com autoridade, poder e ousadia. Acampa os teus anjos de guerra. E, ó Senhor, Emanuel, Deus conosco, traz nesta tarde, Pai, o refrigério, o alivio e o alimento sólido que sustenta toda a carne, em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus.